Shalom, povo santo de Deus. Vocês estão animados, né? Eu estou vendo que vocês estão mais animados que a outra semana. Isso é bom, né? Isso é muito bom, isso é bom demais. Eu queria fazer um pedido aqui para vocês. Eu queria pedir que quem estivesse lá atrás, vem aqui para frente, por favor. É só um pedidinho que eu estou fazendo hoje para vocês. Porque eu gosto muito de ministrar com as pessoas perto de mim. Eu sempre digo que quando Jesus ele andava, ele sempre chamava as pessoas para se aproximar dele, porque Jesus não gostava de estar longe da multidão. E aqui eu vejo uma multidão. Atrás de cada um tem uma multidão. E outra coisa, né? A gente tem medo às vezes de estar na frente. É aqui que você tem que estar, bem pertinho do altar, bem pertinho da bênção, para que o Senhor possa fazer algo poderoso na sua vida, na sua chamada. E eu creio que Deus preparou assim algo tão poderoso para vocês hoje, onde eu me movo muito, tá, meu filho? Eu ando, eu gosto de andar, gosto de ir, gosto de falar. São essas coisas assim, né? Mas é algo, cada um Deus usa da maneira que Ele quer. Então Deus me usa assim. Então o pessoal diz assim que é difícil às vezes me filmar, porque eu vou para um lado, aí eu vou para o outro, aí apóstolo, pelo amor de Deus, até para tirar uma foto tua. Eu digo, fica tranquilo, meu filho, o que é importante aqui é a palavra. O resto, né? Então vocês ficam pertinho, ouve mais, fica bem pertinho aqui do pastor. E eu quero falar esse tema para vocês, vivendo a santidade para renovar minha chamada. A santidade é algo muito forte, falar de santidade. O apóstolo Edson falou para vocês semana passada, santo, santo, santo. E eu não sei o que Deus quer fazer, porque Deus tem chamado a igreja a se santificar. A santidade. É fácil se santificar? Não é. Principalmente a gente que já conheceu o pecado, já sabe o gostinho do pecado. Eu falo, apóstolo, eu vou falar o que o Edson diz. Quem gosta, uma comida que você gosta, vamos dizer, eu gosto muito de café. Então eu conheço o gosto do café. Então você que conhece o pecado, você já sabe como ele é. O pecado é ruim ou é bom? É ruim para quando a gente sabe o que ele faz e o estrago que ele faz. Mas quando a gente está nele, ele é bom demais. E para tirar uma pessoa do pecado, só um santo. Só um que está na brecha. É isso que Jesus faz por nós. Ele diz que ele nos santifica. Ele nos chama para santificação. Diga para o seu irmão, o Senhor te chama para santificação. Ele está te chamando para santificação. A santidade na Bíblia é dedicação a Deus. Eu preciso me dedicar. Eu preciso buscar mais de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque como é que eu vou ser santo se eu não mergulho? Se eu não busco? Se eu não me separo? Eu preciso entender que eu preciso me dedicar a esse Deus. Da mesma forma, a santidade é relacionada ao comportamento que deve ser seguido. Comportamento de santidade para que se segue mais perto de Deus. Então eu tenho que ter um comportamento, diga comportamento. Eu preciso me achegar mais a Deus. Eu preciso saber o que Ele precisa tirar de mim, que está impedindo de eu ser instrumento de Deus. Então a santidade não é só quando eu venho no culto, apóstolo. A santidade é onde eu estou. Jesus não só era santo quando Ele pregava
ou quando ele curava, Jesus era santo o tempo todo. Por isso que ele disse: sede santo como eu sou santo. Se a gente chegar a 50% da santidade de Cristo, a gente está muito bem. Porque tem gente que está muito longe. Tem gente com medo. Tem gente que só quer Cristo só pelas bênçãos. Sempre que alguém vem numa igreja, vem por alguma dificuldade. Ou porque quer aprender mais de Deus. Quando eu fui para a igreja, eu fui por um convite. Uma mulher bateu na minha porta, fez um convite para mim para uma célula. E eu dou glória a Deus pela vida daquela mulher, porque ela se santificou, e se santificou muito para ter coragem de bater na minha porta do jeito que eu era. Porque ninguém tinha coragem de me evangelizar. Porque na rua onde eu morava, todo mundo sabia quem eu era. Eu bebia, já acordava bebendo. Alcoólatra. Quer tirar a Dani uma foto? Não ficar feia assim. Então assim, eu já acordava bebendo. 3 palavras que eu falava, uma se salvava, o resto tudo era palavrão. Então a minha vizinhança me conhecia, sabia quem eu era. Então todo mundo tinha medo de me consolidar, me evangelizar. E foi essa mulher, bateu na nossa porta, e quem atendeu ela foi o Edson. E quando o Edson atendeu aquela mulher, ela chamou para uma célula. Aí o Edson falou: eu tenho que falar com a minha mulher, para ver se ela quer ir. Aí eu falei: casa de católico eu não quero, que eu não suporto. Não sei o quê. Essas coisinhas, né, da gente. E aí, por quê? Porque eu nasci no lar evangélico. A nossa cultura evangélica já. O meu pai não era, mas a minha mãe era. Levava todo mundo para a igreja. Ninguém ficava sem ir para a igreja. Assim, enquanto estiver dentro da minha casa, todo mundo vai. E aí essa mulher, ele falou: tá bom, ela não desistiu. Pastor Tiago, ela não desistiu. Aí ele disse: olha, eu vou perguntar da minha esposa, tal. Ela saiu, eu vou no outro dia. Aí ela bateu lá, porta. Ela disse: e aí, já falou com a esposa? Aí ele disse: eu falei. Aí eu falei: meu filho, diz para essa mulher que a gente vai, que senão ela vai ficar enchendo aqui. Aquele jeitinho bem coisadinho meu assim. E aí essa mulher nos ganhou para Jesus. Alguém te ganhou para Jesus. Alguém pagou o preço. Alguém está lutando com o diabo para você ser salvo, para você se santificar, para você chegar perto de Deus. E eu sei que a luta daquela mulher não foi fácil, porque eu e o Edson não éramos fáceis. A gente era totalmente mundano. Éramos professor de dança mundana. A gente dava aula de dança. E a gente dança até hoje. Aí tem gente que fala assim, ó. Fica tranquilo, eu não tenho coisa com o chiado, não. O chiado, deixa. Aí deixa ele ajeitar. E aí as pessoas falam assim: pode dançar. A gente dança para o Senhor Jesus hoje. A gente não tem tempo. Mas o Mia até queria que a gente desse aula de dança para os casais. Coisa boa, né? Maravilha, maravilha. E a gente dança muito, muito. Então todo tipo de aula a gente dava. Então assim, a gente estava tão colado no mundo que ia ser praticamente para aquela mulher impossível a gente vir para Jesus. Aí a gente era também professor de teatro das quadrilhas de São João. Então a gente era muito proativo, tudo a gente dava, tudo a gente fazia. A gente era aquela pessoa que não parava. E aí quando a gente aceitou Jesus, meu Deus, essa coisa vinha na minha mente. Eu vou ter que deixar de fazer tudo isso? Será que eu vou conseguir? E aí muitas vezes
E também eu dançava, eu era passista dentro de uma escola de samba. Eu ficava de frente, junto com o coordenador. A gente fazia as fantasias, eu ficava lá ajudando. E um dos sonhos meu dentro da escola de samba, porque é muito caro, viu, apóstolo? Sair nua, pelada numa escola de samba é caríssimo. Vamos dizer aqui que é mais de 20 mil. E as pessoas pagam, tá? Na minha época, eu não tinha dinheiro para pagar. Mas era um dos meus sonhos. Mas eu trabalhava da escola para isso. Porque quem trabalhava dentro da escola ia ganhando ponto. E aí depois, lá na frente, o coordenador ia ver se ele ia dar isso para ti. E aí, eu me lembro que eu me converti. A gente deixou de ir na escola, né? Deixou de fazer algumas coisinhas. Vai deixando. Porque a gente está vendo que aquilo não vai ser mais benefício para o reino de Deus. E aí eu lembro que eu estava pertinho de ir para o encontro com Deus. E esse homem me ligou. Ele, ei, Nelma, está sumida. A gente morre de vergonha de dizer quando a gente se converte. Para as pessoas, né? A gente nega o nosso Deus. E aí ele falou assim, olha, tu está sumida. Está todo mundo perguntando para Jesus, mano, muito trabalho. Para eu não dizer que eu era crente. Muito trabalho, muita coisa. Aí ele falou, olha, a gente fez um sorteio aqui. E você foi sorteada. Para você sair pelado na escola. Aí eu, meu Deus. Bateu, né? Aí eu falei assim, meu filho. É bom, eu saio esse ano. Aí a gente se converte para sempre. Depois... Porque o diabo, ele vai fazer isso. A nossa vontade, o nosso desejo. Eu digo, meu filho. Aí ele foi e ele disse assim, e Deus divide a glória dele? Aí eu falei, não sei, eu nunca perguntei dele. Porque quem está querendo pecar, gente, vai inventar um monte de desculpa, vai inventar um monte de coisa. E aí essa palavra ficou, Deus não divide a glória dele, Deus não divide a glória dele. E aí eu comecei a pesquisar e veio essa palavra. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem está sujo, se suje mais ainda. Aí o sangue de Jesus. Eu disse, então se eu for para esse lugar eu vou me sujar mais ainda. Então, queridos, seja santo. Não deixe o diabo te oferecer. Não ouça a voz do diabo, porque ele vai te oferecer coisas todos os dias. Todos os dias ele vai te oferecer. Porque ele sabe que você sabe o gostinho do pecado. E ele sabe que você gosta. Ele sabe que você já se lambuzou muito. Então, por favor, seja santo. Se dedique a Deus. Se comporte como um homem santo de Deus. Porque a santidade, quem é santo, o diabo não aguenta nem olhar para ti. Ele olhar para ti, ele vai dizer, misericórdia, isso daí, a luz, porque nós temos a luz de Cristo dentro de nós. Quando você aceitou Jesus, a luz de Cristo está em você. Você é parecido com Ele. Você é a imagem dEle. E a imagem dEle fala de santificação. Então você é essa pessoa linda, separada, cheia de Deus. Então somente o que é santo pode se aproximar de Deus. E aí nós vamos aqui em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Esforçai-vos, diga aí, esforçai-vos. Quando a Bíblia está me dizendo, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, eu quero parar só em pessoas, depois eu entro no resto. Eu tenho que ter um esforço para eu ter paz contigo, Dani. Para eu ter paz contigo, para eu ter paz contigo. É um esforço. Não é difícil a gente ter paz com aquela pessoa que só Jesus Cristo?
aquela pessoa que tu sabe que fala mal de ti, aquela pessoa que tenta te derrubar, aquela pessoa que ela está ali contigo, mas tu sabe, apóstolo, que ela fala mal por trás, é difícil se santificar, é difícil ter paz com essa pessoa. Mas o que a minha Bíblia está dizendo? Esforçai-vos. Meu Deus, a gente tem que se esforçar para ter paz dentro da minha casa, para ter paz com os meus filhos, para ter paz com todos. Porque uma pessoa que ela vive brigando, ela vive detonando, o que eu falo é falando mal. Essa pessoa não está se esforçando. Mas quando a minha Bíblia diz esforçai-vos, eu tenho que ter um esforço. E ela fala depois desse esforço, esforçai-vos para viver em paz. Que coisa boa é viver em paz, não é não, gente? É muito ruim a gente estar numa casa confusa, é muito ruim a gente estar numa casa que todo mundo briga, que ninguém se abraça, que ninguém se beija. É muito ruim estar numa casa aonde você só tem desavença, é marido contra a mulher, mulher contra o esposo. Os filhos não respeitam mais os pais. A Bíblia diz esforçai-vos, e esse esforço fala de santificação, que eu vou estar falando no final do versículo. Então você precisa se esforçar para ter a paz. Quantas vezes você não beija o seu filho e diz eu te amo para ele? Quantas vezes? A gente brasileiro, a gente tem dificuldade nessa palavra. Quem me ensinou a palavra eu te amo foi o meu esposo. Não é todo mundo. Porque tem gente que tem dificuldade, apóstolo, de abraçar. De dizer o quanto o outro é importante para o outro. Nós somos importantes um para os outros. Eu estou sendo importante para vocês aqui. Você vai ser importante na vida de alguém. E ser importante, isso significa que eu preciso ser santo e passar essa paz, e passar essa santificação. Porque uma pessoa que ela tem a santificação de Deus, ela vai passar a paz de Deus para a vida das pessoas. E não é qualquer tipo de paz. E não é qualquer tipo de coisa ruim. Você não pode passar coisa ruim, você vai passar a paz que excede todo entendimento. E esse versículo diz, quando eu me esforço, ele diz assim, para viver em paz com todas as pessoas. É só com o seu apóstolo? É só com o seu marido que você tem que viver em paz? É com todos. É uma ordem. Esse versículo aqui está dizendo, é uma ordem, eu tenho que viver em paz com todos, mesmo com aquela pessoa que apareceu na tua mente aí que tu não gosta dela. Mesmo aquela pessoa que botou o dedo na tua cara, disse que não gosta de ti, que não foi com a tua cara. Essa pessoa, a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que me esforçar. Porque eu tenho que ter a paz com todas as pessoas. Não está escrito no versículo? E aí a Bíblia diz mais aqui, aí ela dá uma lapada depois de ti. E em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então preste atenção, se eu não tiver paz com os meus irmãos, com todos, e se eu não tiver santificação, eu já estou em perigo. Diga para o seu irmão, seja santo, seja dedicado, seja separado. Essa igreja tem tudo para crescer, gente. Essa igreja tem tudo para explodir no crescimento. Basta mudar a mente. Transformação da mente, isso fala também de santificação. Quando eu transformo minha mente e a mente de Cristo entra a santificação de Deus. Então, por favor, você precisa viver em santidade. Você precisa saber que hoje você está sendo renovado para a sua chamada.
Você tem uma chamada. Diga, eu tenho uma chamada. Você tem uma chamada de santificação. Você tem uma chamada dentro da casa de vocês. Pega na mão do teu esposo. Essa é a chamada. Cristo faz isso conosco. Quando Ele nos chama, Ele segura na nossa mão direita. E Ele diz assim, para onde tu for eu vou. E Ele vai te abençoar. Mas cuidado para onde você está levando Cristo. Porque Ele está aqui contigo. Cuidado para onde você está levando Ele. Porque tem alguns lugares que Cristo vai soltar a tua mão. Porque Ele não divide a glória dEle. Tu segura na mão dEle e tu vai lá para uma boate. Segura na mão dEle e vai beber. Segura na mão dEle e vai brigar com teus vizinhos. Ele diz, não estou nisso. Quando Ele está aqui, Ele te santifica. E aonde você for, Ele vai estar com você. E você vai falar dEle. Desse Deus que santifica. Desse Deus que cura. Desse Deus que quer fazer você viver uma vida santa. Então entenda a chamada profética para a sua vida. Você acha que eu queria viver em santidade? Renunciar a todas as coisas boas que para mim eram maravilhosas. Eu tive que renunciar o sonho que eu estava lá no mundo. E vários outros sonhos. Porque esses sonhos não pertenciam a Deus. Eles pertenciam a mim. Tem coisas, queridos, que nós precisamos renunciarmos. Por amor dEle. Mas é tão bom a gente renunciar e a gente ver o que Cristo vai fazer na nossa vida. Sabe por quê? Quando a gente renuncia os nossos sonhos, Ele constrói sonhos novos. E os sonhos de Deus sempre é estrondoso, grandioso para nós. Deus não quer o pequeno, teus sonhos é pequeno. Seja santo. Seja separado. Seja um homem e uma mulher de Deus. E Deus hoje Ele está te chamando. Ele está dizendo, eu quero renovar a tua chamada. Eu quero renovar a tua mente. E aí Ele diz, sem santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Só os santos. Tu acha que tu vai ver o Senhor, tu vai pecar, fazer um monte de coisa errada, aí tu vai morrer agorinha, e tu vai lá entrar no céu com a vida que tu às vezes está andando, com as coisas que está fazendo errada. Se Deus te chamou, por que está renunciando à chamada? Meu filho, quando Deus me chamou foi difícil. Deus chamou eu e o Edson no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo segundo. Só que o Edson, ele foi mais rápido. Eu estava igual aquela mulher, apóstolo, da estátua de sal. Eu queria voltar. E o Edson me puxava. Tanto é que o Edson foi pastor primeiro do que eu. Uma que eu não queria ser pastora, não queria ser nada. Eu queria só ganhar a vida, trazer e deixar ir. Eu digo, não, mano, eu ganho, vocês cuidam. Pelo menos eu vou servir para ganhar. Mas Deus disse, eu não quero só para ganhar, eu quero que tu cuide. Esse é o pilar. Ele quer que eu ganhe, Ele quer que eu consolide, Ele quer que eu discipule, Ele quer que eu envie. Assim que o apóstolo René fez conosco. Ele nos ganhou, né, através ali da vida do apóstolo Marcel. E não foi o apóstolo Marcel que nos ganhou, foi essa pessoa que nos ganhou. Teve uma guerra espiritual estrondosa, porque a minha vida e a do Edson não era demônios, era principados que ela estava lutando. Porque tem pessoas que a gente luta, é principado. O inimigo vai fazer de tudo para ela não vir na igreja, para ela faltar à igreja, para ela não estar na presença de Deus. E aí, é um cerco todo que Deus faz, porque o amor que Ele tem para conosco, quando Ele quer ganhar uma vida, né? É o plano dEle, é o propósito. E aí o Edson, ele sempre foi aquela pessoa assim, quando ele quer uma coisa, ele vai e ele consegue. E aí ele teve célula primeiro do que eu.
Né? Tu tem que abrir célula. Ele fez uma pegadinha com a minha discipuladora. Ele disse, eu já tinha terminado, estava na metade da escola líder. Ele disse, tem que me ajudar, né? Depois que eles falaram para mim, né? Tem que me ajudar, tem que dar uma ordem para a Nelma ter célula, senão ela nunca vai ter. Aí a minha líder falou assim, você vai abrir sua célula essa semana. Eu disse, não, deixa para o outro mês. Ela disse, não, vai ser essa semana, Nelma. Acabou. Eu vou lá, você vai abrir sua célula. Eu disse, mas eu não tenho discípula. Ela disse, eu vou dar 3 mulheres para ti. Aí eu falei, pelo amor de Deus, quero liderar. Minha luta, né? Aí ela me deu 3 mulheres. Preste atenção às 3 mulheres que ela me deu, para me curar logo e eu me converter de uma vez. Uma garota de programa. Uma mulher que apanhava do marido direto. Eu disse, eu vou matar esse homem. Ela é doida me dar essa mulher. Do jeito que eu era. E aí ela me deu uma mais ou menos que tinha adulterado. Estava traindo o marido. Aí eu falei para ela, rapaz, eu não vou ter condição de cuidar dessas vidas. Essas daí vai ser o seu treinamento. Fique com elas. Meu Deus, aquelas mulheres me aperreavam tanto. Aí a garota de programa, pastora, na época eu não era nem pastora. Elas me chamavam de serva, de líder, algumas de mãe, né, depois. Mas essas me chamavam, ei, minha líder, eu quero lá ir pro ponto hoje. Aí eu dizia, vai-te embora. Esse negócio aí é teu, tu fala o que tu quer com ele. Aí o que acontece? Aí a minha líder, ela fala, Nelma, Nelma, tu não pode mandar a mulher ir pro ponto, tu tem que orar. Eu digo, mano, não tenho paciência com esse povo aí não. A minha doideira, o que acontecia? Quando eu mandava elas ir, no outro dia ela me ligava, aí ela dizia, tu acredita que eu não consegui ir ontem? Eu fiquei pensando, mas mano, essa minha líder é doida, ela mandando eu ir pro ponto, Mas meu Deus, ela quer me matar de uma vez. E sabia que dava jeito. Elas não iam. Aí a outra que apanhava do marido, chegou lá na minha célula de óculos escuro, né? Óculos escuro. Aí eu disse, mulher, pra que tu tá com esse óculos escuro? Tá tudo claro aqui. Aí ela disse, não, é porque eu tô com um circo no olho, não sei o quê. Que ela não queria dizer. Aí eu falei, não, tira teu óculos aí. 2 tombão no olho assim, tava preto de tanto cara bater no olho dela. Aí, apóstolo, terminou a célula, que eu dava a célula a pulso. Eu lia um versículo, coisava, mas foi assim que Deus pega, é assim que Deus faz. Quando a gente não quer, Deus espreme a gente. E o Edson orando, ele pagou um jejum de 1 ano por mim, jejum mesmo era 7 dias de água. Ele disse, meu Deus, quebra essa mulher, meu Deus. Coisa essa mulher, meu Deus, é muita coisa. E aí, terminou a célula, eu falei pro Edson, a gente não tinha carro, e era longe. Eu falei, rapaz, eu vou bater na cara dessa menina hoje. Doida, mulher, eu vou. Não é para discipular? Eu sou assim, quando sou 80. Aí eu peguei o ônibus, cheguei lá, era mais 11 e pouca da noite. Bati na porta. E ela estava lá chorando. Porque ele estava falando que ela, não, quero tua igreja, vai ficar dando pro pastor, vai não sei o quê, e um monte de coisa. Essas coisas que a gente escuta, né, diariamente. E aí eu bati na porta. Aí, quando ela me viu, ela, minha líder, ai meu Deus do céu. Aí eu falei, eu não vim falar contigo não, quero falar com ele. Com ele que eu vim falar. Voz grossa, hein? Aí eu falei, meu filho, senta aí. E assim, é uma coisa que Deus me dá, que parece que os homens têm medo de mim. Aí ele sentou, o olho arregaladão. Aí eu falei, eu só vim te dar um aviso hoje, hein? Só um. Da próxima vez que eu ver o olho dela assim, eu vou fazer a mesma coisa no teu. E vou te prender. Porque homem que bate mulher é covarde. Aí ele ficou assim. Eu falei, sabia que tu é covarde? Por que tu não bate numa pessoa do mesmo porte que teu?
ficou assim. Aí eu falei, bota a mão no teu coração aí. Vamos logo aceitar Jesus, que tu nunca aceitou Jesus. Aí e repete o que eu digo. Eu nem sabia, gente, fazer oração muito ainda de coisa. Rapaz, o filho meu, gente, bota a mão no coração. Aí ele botou, diga aí, Jesus! Mas nunca eu vou fazer isso com a minha mulher. Mas eu quero te receber hoje. Ele aceitou Jesus. Mudou a vida dele naquele dia. Só bastou um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Eu, na minha loucura, eu ganhava vida para Jesus. Às vezes a gente é louco. Deus gosta dos loucos, porque eu era atrevida no mundo e Deus me salvou por causa disso. Ele disse, da mesma forma que ela fazia para o diabo, ela vai fazer para mim. Aí a gente aceita Jesus e quer ficar, né, parado igual um anta. Faz nada. Jesus quer que tu te mova. Ele precisa de você. O que é que está te paralisando? Tem que ser santo. E aí Deus começou a fazer um trabalho na minha vida de consolidação. E eu tive que me santificar. Para santificar, Tiago, aquelas vidas. Aí depois Deus mandou uma que a mulher murmurava 24 horas. E eu era uma pessoa que murmurava muito. Murmurava o tempo todo, murmurava de tudo. Comprava um sapato, não tá bom, não gostei desse sapato, vou trocar. Aí a casa, murmurava da casa. Nada estava bom. Aí Deus mandou uma que murmurava. Eu não gostei da célula hoje. Isso não perguntei. Ah, o culto hoje não foi legal. Também não estou te perguntando. Então eu tinha que trabalhar com ela assim. E eu já peguei mulheres que ela botava a mão na minha cara. Tira o dedo. Bota esse dedo para baixo agora. Eu tive todo tipo de pessoas dentro da minha célula. Mas Deus me santificou. Porque se eu não fosse santo, eu tinha matado tudinho. Gente, a gente tem que ter a santidade dele. Sabe como esse homem se rendeu, apóstolo? Dessa menina aí, que batia na esposa? Eu falei para ele, sabe por que tu bate? Tu é um carente. Tu tá carente da alma. O teu pai fazia isso contigo, tu tá descontando na tua esposa. Ele começou a chorar. Aí eu disse, tu odeia teu pai. Mas o Senhor quer que tu ame o teu pai. E ele começou a chorar, e eu abracei ele. Mas aquele cara chorou tanto, parecia uma criança. Aí a esposa dele brincou comigo, rapaz, eu nunca tinha visto o fulano chorar. Eu disse, porque a alma dele estava doente. E só um santo para santificá-lo. Vocês são santos. Esforçai-vos. Esforçai-vos, igreja de Cristo. Quantas pessoas estão aí fora precisando do seu esforço? Esforce. Se esforce. Tu acha que eu queria pegar um ônibus que ia demorar, que eu trabalhava no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, para falar com aquele homem? Eu vi a necessidade daquela mulher. Eu senti a dor daquela mulher. Não era fácil para ela. Ela estava numa luta sozinha. Ela precisava de um intercessor, ela precisava de alguém que estava santo para santificar aquele homem. E ali ela viu refrigério. São líderes tremendos, santificando outros casais. Não perca tempo. Quanto mais você demorar a falar de Jesus, mais Jesus vai demorar para voltar. Diga, sou eu que você, santo, para santificar outros. Porque você tem a santificação de Deus. A santidade é exigida como código. A santidade é um código do crente. Como é que eu sou santo e eu chamo palavrões? Como é que eu sou santo e fico falando mal da vida dos outros? Presta atenção.
Como é que eu vou ganhar a minha vizinha para Jesus? Como é que eu vou ganhar a minha colega de trabalho se eu falo mal da minha igreja? Que santidade é essa? A pessoa vai ver santidade nessa pessoa, apóstolo? Como é que eu vou ganhar essa pessoa para Jesus se eu falo mal do meu próprio esposo? Como é que eu vou ganhar essa pessoa para Jesus se eu fico falando mal da minha própria família para outra pessoa? Aí a pessoa diz assim: como é que eu vou para essa igreja que essa mulher só vive falando mal do marido dela? Como é que eu vou para essa igreja que esse homem vive falando mal da igreja, vive falando mal do apóstolo, vive falando mal do líder, vive falando mal da igreja? Não dá, gente. Eu preciso ter o código da santidade. Eu preciso, aonde eu entrar, eu fazer milagres. Aonde Jesus entrava, as pessoas iam atrás dele. Por quê? Código de santidade. Tem um homem que entrou, que ele cura, que ele liberta, que ele sara. Me diz quem é que não quer ir atrás. Tem uma célula ali, minha filha, que quando tu vai lá, as pessoas, elas são curadas, e elas são abraçadas. As pessoas vão falar da tua célula. Posso ouvir amém? Amém. E as pessoas vão ser atraídas por aquilo que elas estão ouvindo. Isso é o código. Jesus tinha código de santidade. Aonde ele ia, ele gerava impacto. Aonde a gente for, apóstolo, a gente tem que gerar impacto. Ter uma vida de testemunho. Santidade fala de você ter uma vida de testemunho. Qual é o teu testemunho? O que pensam de você? O que falam de você? O que é que as pessoas andam falando de você? Ixi, lá vem aquele chato. Ai, lá vem aquela mulher fala muito, murmura muito. Ai, meu Deus, ela está na igreja, parece que ela está mais lá no Satanás. Parece que serve mais a Satanás do que a Cristo. Nós precisamos nos avaliar. Precisamos nos avaliar dia após dia, como é que está a tua santificação. O que que você tem feito para se santificar? Qual é o código que você está passando aí fora? As pessoas podem estar olhando para você e dizendo: esse homem aí, essa mulher aí, Deus me livre. Eu não quero seguir esse tipo de gente. Por que que as pessoas queriam seguir Cristo? Porque ele falava a verdade, ele libertava, ele abraçava, ele arrancava as pessoas das mãos do diabo. E ele a transformava. Ele transformava as vidas. Você tem que ser um transformador. A apóstola, não nasci para isso não. Eu falava a mesma coisa, querido. Eu falava a mesma coisa. E aí quando eu comecei, você sabe quando cresceu mesmo, a gente cresceu? Quando eu entendi o propósito do meu esposo. Que o mesmo propósito que estava na vida do meu esposo estava na minha vida. Mas eu atrapalhava o crescimento. E aí eu comecei a andar lado a lado, me esforçar, me santificar. E aí a gente teve uma explosão de crescimento. Não adianta andar um na frente e outro atrás. Alguém vai puxar alguém. Não existe. Casa dividida não prospera. Casa dividida não cresce. Um quer uma coisa, outro não quer. Não vai dar certo. A gente tem que andar juntos, no mesmo propósito. A chamada é para mim e para o meu marido, porque nós somos uma só carne. Apóstolo, a minha esposa ainda não é convertida. Pague o preço. O marido santo santifica a esposa. A mulher santa santifica o marido. E era esse ato profético que meu esposo fazia. Santifique o seu marido. Você sabe quando uma mulher e um homem se tornam uma só carne? Tem tantos jovens aqui, mas é quando eles se tornam, quando eles têm o ato sexual. Eles se tornam um só.
Entendeu? Eles se tornam um só. Diga, se torna um. Então, em nome do Senhor Jesus, você é essa pessoa que tem o código que ratifica de fato quem é e quem não é do reino. Quem é santo você sabe. Essa pessoa é ou não é do reino? O que você é hoje em Cristo Jesus? O que você quer que as pessoas falem de você? Às vezes a gente fala mal das pessoas, mas a gente não é aquilo que a gente tem que ser para Jesus Cristo. A gente quer falar mal do outro, mas a gente não olha para nós, quem nós somos, o que a gente está fazendo de errado. A gente quer ter cobrança da vida das pessoas, mas a gente não quer mudar. Nós precisamos mudar primeiramente. Porque é muito fácil apontar o dedo para as pessoas. A gente aponta, tem 3 para nós, né? Ó, 3 dedinhos para nós apontando. Ah, porque o fulano, ah, porque o ciclano, ah, isso. Mas Deus está dizendo, ei, e tu? Quem é você verdadeiramente? O que você está fazendo para mudar o reino de Deus? O que você está fazendo para mudar essa igreja? O que você está fazendo e dizendo do reino dos céus? O Senhor hoje, Ele quer te santificar. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Como renovar minha chamada? Diga, como renovar minha chamada? Como renovar a minha chamada? Primeiro ponto. Tendo a minha alma restaurada. Eu me santifico, eu restauro a minha alma, e quando eu restauro a minha alma, eu entendo a chamada. Você precisa sair daqui com a sua alma restaurada. Você sabia que a alma, ela guarda tudo que é lixo, toda coisa ruim? Se eu perguntar para você aí agora, me diga 3 qualidades suas. Que qualidade você me daria? Ia demorar. Qual é a qualidade que eu tenho mesmo? Tem gente que não sabe. Que qualidade? Mas se eu dizer assim, me diga 3 coisas ruins. Você sabe, porque você se conhece. Porque você gosta de guardar as coisas ruins. Então você precisa anotar as suas qualidades para esquecer as coisas ruins, porque quando Deus ele entra no humano, ele limpa, ele diz as coisas velhas já se passaram. Quando ele diz aqui em 2 Coríntios 5,17, é isso aí que está lá. As coisas velhas já se passaram. Se já se passaram, por que eu quero estar com coisas velhas? Já foram retiradas. Ele diz, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram. Pare de querer viver o velho. Aquelas críticas que você recebeu, você não presta, você é burro, você é um imbecil, você é um idiota. Aquilo ali já se passou da tua vida. O que Deus está dizendo para ti hoje? Você é uma bênção. Você vai multiplicar, você vai crescer, você vai ser santo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você precisa aprender hoje a colocar suas qualidades. Porque eu fiz um treinamento lá em Manaus, que o apóstolo falou isso. Coloque 5 qualidades suas agora no papel, coloque. E aí depois ele disse, sente com a outra pessoa do lado. A gente sentou de 2 em 2 e fale dessa qualidade, o porquê dessa qualidade. Eu não sabia. Eu não coloquei uma qualidade. Muitos anos. Porque hoje eu sei, eu sou serva, eu sou humilde, eu sou uma mulher de Deus, eu sou santa, eu sou uma mulher que tem qualidades fantásticas. Eu amo trabalhar na casa de Deus. Quais são as suas qualidades, santo de Deus?
Se você não sabe as suas qualidades, eu quero dizer para vocês que você está vivendo no passado, que as coisas ruins ainda estão dentro de você. Se eu fosse dizer hoje, bote uma qualidade só no papel. Tem gente que ia ter dificuldade. Você precisa saber quem você é. Diga para o seu irmão, você tem qualidades. Acorda ele aí e diz assim, você tem qualidades. Então eu preciso ter a minha alma restaurada. E para isso eu preciso buscar novas experiências. Eu tenho que buscar mais de Deus. Eu tenho que entendê-lo. Eu tenho que saber que esse Deus cuida de mim. Que esse Deus fala comigo. Como é que Deus vai falar para mudar a nação, apóstolos? Se as pessoas não tiram tempo com Ele. Se as pessoas não tiram tempo para ouvir. Porque quando eu oro, eu escuto a voz de Deus. Deus diz, deixa isso de lado. Faz assim. O que foi que Deus fez na vida de Saulo? Deus não poderia fazer tudo sozinho na vida de Saulo, apóstolo? Caiu do cavalo. Por que o próprio Jesus foi ter com Saulo? Por quê? Porque ninguém teve coragem, apóstolo, de ir com ele. E tem um monte de gente que tu não tem coragem de ir porque tu tem medo. Aí o que Jesus disse? Pois eu vou pegar Saulo hoje. Mas eu vou fazer só a metade na vida de Saulo. Derrubar ele do cavalo, vou mostrar para ele quem realmente sou eu. Derrubou ele. O que é que ele disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo começou a entender. Quando ele levantou, ele estava cego. O que é que Jesus disse para ele? Jesus não poderia curar a visão dele? O que Jesus fez? Saulo, volta a Damasco, entra na rua tal, fica lá, porque vai um homem contigo, e ele vai impor as mãos sobre a tua vida, e tu vai ser curado, tu vai se enxergar. Jesus poderia fazer tudo, mas sabe o que Jesus quis fazer? Ele quis dizer para Saulo que tinha homens de Deus com o poder do Espírito Santo, com autoridade, que curava e libertava no nome dele. O que o Senhor quer fazer? Ele está dizendo, Dani, tu tem poder de Deus. Dani, tu tem unção de Deus. Dani, está em ti, só basta tu impor as mãos. E foi assim que Deus fez. Preste atenção. Saulo, pouquinho de tempo convertido, já aprendeu a fazer jejum. 3 dias sem comer, sem beber. Eu disse, meu Deus. Presta atenção, outra coisa de Saulo, que eu fiquei foi com inveja de Saulo. Deus deu uma visão para ele. Mostrou o homem que vinha, Ananias. Em visão, está lá no texto. Está lá no texto. Saulo teve uma visão. Eu falei, meu Deus, Saulo, um pouquinho de tempo de convertido, já jejuou, já teve visão, já teve com Jesus. Fantástico. E aí o Senhor vem, vai com Ananias e diz, Ananias, vai lá à rua direita, tal, tem um homem lá chamado Saulo de Tarso. Vai com ele. Como é que é o nome, Senhor? Saulo de Tarso. Mas, Senhor, esse homem, ele mata todo mundo. E quando o Senhor, apóstolo, se refere a Ananias, ele diz, eu tenho um discípulo chamado Ananias. Ele se refere a Ananias, discípulo. Ele diz para Saulo, o meu discípulo, com as mãos sobre ti. Ele disse para Saulo, tu vai ter um líder, querido. Tu vai ter um líder que vai impor as mãos sobre ti. Tu vai ter um homem. E a Ananias disse o quê? Eis-me aqui. Foi lá, impôs as mãos. Saulo foi o quê? Curado. Começou a enxergar.
E quando ele começou a enxergar, a primeira coisa que ele fez, comeu. Ah, bichinho sacaninha, né? Eu aí eu vou comer, estou enxergando já, né? Mas Saulo enxergou e Saulo ampliou a visão dele e ele entendeu a chamada. E Saulo começou a se santificar. E se você for para o final do versículo lá de Atos 9, você vai ver a história de Saulo todinha. Eu não vou ler para vocês não, eu quero que vocês leiam a Bíblia. Vai estar lá dizendo que Saulo ficou um pouquinho de tempo naquele lugar e ele ficou com os seus discípulos. Aí preste atenção. Jejuou, teve visão e já tinha discípulos. Muito rápido. Sabe por quê? Entendeu a chamada. Teve um encontro verdadeiro com Cristo. E Paulo hoje, ele é o cara que muita gente prega, fala, fez história. Por que ele fez história? Ele obedeceu a voz de Deus. Tudo que Deus disse para ele fazer, ele fez. O que Deus tem falado para você fazer, faça. Faça, queridos. Deixa Deus te levar para o lugar que Ele quer. Salmo 51. Ele vai estar falando de Davi. Vamos ler? Tem aí na telinha? Já está aí, Salmo 51. De 1 a 17. Vai ser rapidinho, deixa eu ver o horário. Quantas horas eu tenho, pastores? Não deixa não. É meia-noite eu dormi. Preste atenção. Tem misericórdia de... Davi estava gritando. Porque Davi tinha feito coisas erradas. E quando ele começa a gritar, ele vai logo com a misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. É uma coisa linda a maneira que Davi, Pedro se referia a Cristo. Hoje a gente vai orar. Deus, obrigado aí pelo dia, tá? Ridículo. Achando que Deus é empregado nosso e que a gente tem que falar com Ele de qualquer forma. Oh, meu Senhor, amado da minha alma, aquele que me criou, aquele que me abençoa. Olha, eu estou com fôlego de vida. Gratidão, meu Pai, meu Senhor, toda reverência a Ti. Porque para entrar na presença de Deus não é qualquer um não, gente. É aqueles que entenderam a santificação. E aí Davi sabia com quem ele estava falando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas. Sabe por que Davi fala isso? Ele sabia que ele estava errado. Ele fez alguma coisa que desagradou a Deus. Então ele disse: apaga as minhas transgressões. Apaga a besteira que eu fiz. Apaga. Quando a Bíblia diz em Atos 3,19, arrependei-vos. O que é que ela diz? Pois vós, eu e você. Quando eu me arrependo, ele diz, para que sejam apagados todos os teus pecados. É um pecado? A Bíblia está dizendo que é todos, todos, todos. Então quando eu me arrependo, Deus apaga os meus pecados. Quando você apaga algo, você consegue ver novamente? Consegue, adolescentes aí atrás? Quando tu apaga algo na tua escola, apaga, tu consegue? Meu Deus! Ou você escreve novamente, porque estava errado, e é assim que Deus quer fazer. Ele está dizendo, eu estou apagando. Então era exatamente isso que Davi estava dizendo. Apaga as minhas transgressões, Senhor, eu estou com vergonha do que eu fiz. Tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Presta atenção, ele começa com misericórdia. E aí, quando ele diz, segundo a multidão, ele está dizendo assim, Senhor, por favor,
Passa aí, meu filho. E aí ele diz o quê? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi estava gritando que ele tinha cometido um pecado. O que acontece conosco, com nós cristãos? É que a gente peca e a gente às vezes não entra na presença de Deus, porque a gente, eu estou em pecado mesmo, Deus não está nem mais aí para mim. Isso é desculpa de quem quer ficar no pecado. Davi estava gritando porque ele está dizendo, eu não quero mais. Ele estava gritando, pode passar, meu filho. Porque eu conheço as minhas, eu conheço o meu pecado, eu sei o que eu fiz, eu sei onde eu estava errado. E o meu pecado está sempre diante de... Quem era o pecado dele? Betseba. Ele olhava para ela, ele viu o mal que ele fez para o marido, que ele colocou o marido na frente do exército, porque ele desejou ela, e ele disse, eu vou botar esse homem na frente do exército, ele vai morrer, e eu vou ficar com essa mulher. Então ele reconheceu o pecado dele, e aí ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Pode passar, meu filho. Contra ti somente... Ele pecou contra os irmãos? Ele pecou contra as... Não, ele pecou contra Deus, porque ele sabia o que ele estava fazendo estava errado. Ele diz, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele está dizendo, Senhor, por favor, seja puro. Pode passar, meu filho. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele estava dizendo, o pecado dos meus antepassados, o pecado da minha descendência está vindo sobre mim. Por isso que ele diz, vem me purificar, Senhor. Eu não quero isso, isso voltou novamente. É por isso que a gente tem que se santificar. Porque senão o inimigo sempre vai vir rodear. Ele vai vir. O pecado que saiu dali, o inimigo que saiu daquele corpo, ele vai querer um corpo parecido. E ele vai rodar a família. Ele vai. Pode passar, meu filho. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele sabia. Ele tinha discernimento, Davi. Mas ele não vigiou. Diga para o seu irmão, cuidado. Pode passar. Aí ele vem com o grito da alma, purifica-me. É uma oração grande, né? Na presença de Deus. É uma oração. Isso aqui é uma oração de arrependimento. Purifica-me como isopor. Você sabe o que é isopor, né? Aquela coisinha branquinha que você pode fazer assim, ele quebra rápido. Mas é bem branquinho. Purifica-me como isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele está dizendo, eu estou preparado, Senhor, para tu me purificar hoje. Eu estou preparado para que tu venha arrancar a tua iniquidade, a iniquidade do Satanás. Eu quero hoje, Jesus, que tu me purifique, porque eu vou ficar mais alvo que a neve. Pode ir, meu filho. Fazei-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Presta atenção, Davi estava todo quebrado. Estava todo destruído. É como se ele não tivesse mais força. Sabe por que Davi fez essa oração? Ele começou a perder as guerras. Porque Deus viu que ele fez mal. E aí ele começou a perder muitas coisas na sua vida. E aí para onde é que ele foi? Para a presença de Deus. Pode passar, meu filho. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Pode passar, que eu já expliquei para ele o que é isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso prova que o coração de Davi estava perverso. E hoje,
Diga isso para Deus. Cria em mim, Senhor, um coração puro, aonde eu possa ter paz, aonde eu possa transmitir paz, aonde eu possa transmitir santidade para as pessoas. E renova em mim um espírito reto. Isso prova que ele estava fazendo muita coisa ruim. Pode passar. Não me lances fora da tua presença. E não me retires de mim o teu Espírito. Esse versículo está dizendo que o Espírito Santo ainda estava em Davi, porque ele fez essa oração de arrependimento, porque o Espírito Santo ainda habitava dentro dele, e ele estava dizendo: Senhor, não retira o teu Espírito, porque se tu tirar o teu Espírito de mim, eu vou morrer. Pode passar. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pode passar. Então ensinarei aos transgressores os teus. Olha a oração de Davi. Tu vai me purificar, tu vai me transformar, tu vai fazer algo novo em mim, e eu vou ensinar aqueles que querem destruir, Senhor, a tua imagem, destruir, Senhor, aquelas coisas todas que estão fazendo errado aqui. Eu vou ensiná-los que tu és o Deus. Ele ia levantar altares para Deus, e os pecadores a ti se converterão. Pode passar. Livra-me dos crimes de sangue, porque Davi foi um homem que matou muito. Aonde ele entrava, matava criança, matava tudo, porque era ordem. Antigamente as guerras eram assim, ou ele fazia ou ele morria. E aí ele diz: ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Pode passar. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pode passar agora, meu filho. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto, porque o Senhor já estava cansado de tudo isso. As pessoas levavam o holocausto, mas voltavam a praticar os pecados. E o Senhor disse: eu estou cansado disso. Eu quero ver sacrifício. Eu quero que vocês se deleitem na minha presença. Eu quero que vocês parem de fazer sacrifícios que não vão mais me agradar. Mas o sacrifício era de louvor, de adoração na presença de Deus. Pode passar. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Que é o que eu acabei de falar? Adoração. Adoração. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É quando se coloca um louvor, é eu entrar na presença de Deus, é eu mergulhar. E quando eu mergulho na presença de Deus, Ele me santifica. Ele vai me purificando, Ele vai tendo misericórdia. Pode passar para a gente fechar no 18. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Presta atenção, pode fechar aí, meu filho. Quando Davi diz isso, ele está dizendo: Senhor, tu vais me usar para edificar os muros de Jerusalém. Tu vai me edificar onde eu estou, para transformar pessoas, para transformar vidas. Então você é o santo que vai fazer diferença no meio da sociedade. Olha o que Deus fez comigo. Me santificou. Quem eu era? Me desculpe, está até gravado aí, mas pode botar, não tem problema não. Me desculpe o que eu dizia para Deus. Deus, eu era um cocô que não servia para nada. E tu olhou para mim. E tu disse: eu vou te limpar, eu vou te purificar, eu vou te santificar, eu vou fazer de ti o que eu quero. A minha vontade vai prevalecer em ti. É exatamente isso que Davi estava dizendo. Eu quero cumprir a partir de agora a tua vontade. E assim Deus fez. E eu quero dizer, queridos, que você precisa hoje se mover com o Espírito Santo se move.
Espírito não pode estar morto dentro de você. O Espírito estava lá em Davi, mas ele não estava mais se movendo, ele não ganhava mais as guerras, mas o Espírito estava lá. E o Espírito Santo levou ele a arrependimento. O Espírito Santo levou ele a confessar pecados. O Espírito Santo disse para ele: ei, eu ainda habito dentro de ti, e eu vou te pegar, e eu vou te levar para a presença de Deus. E quando tu entrar na presença de Deus, eu vou transformar a tua vida. E assim ele fez. E assim ele quer fazer na sua vida hoje. Tire a alma dos costumes malignos. Ah, porque meus pais faziam assim, a minha mãe fazia assim. Tem coisas que não dá mais para a gente fazer. Saia dessas crenças que pode estar te destruindo. Repetitivo. Ah, porque minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim, mas às vezes aquela não dá mais certo. Não dá mais. E Deus quer te levantar hoje nessa nação chamada Japão. Diga aí: eu preciso ter uma mente saudável. Eu preciso ter uma mente saudável. Ter uma mente saudável, querido. Saudável é um presente do divino. É uma mente que eu digo que olha as coisas, apóstolo, e elas conseguem transformar para o bem. É olhar para uma prostituta e a minha mente saudável ver que essa mulher vai ser curada e transformada. É olhar para uma pessoa alcoólatra e dizer: não, Deus também tem um plano na vida dessa pessoa e Deus vai curar essa pessoa. Isso é ter uma mente saudável. Mas uma mente que não é saudável, ela se torna a mente do diabo. E o que é que acontece? Ela olha para aquela pessoa: não tem jeito, Deus não vai fazer. O meu irmão era um homem totalmente prostituto. Era 3, 4 mulheres por dia. Eu sei porque eu arrumava para ele. A linhagem do meu pai. Eu sou a filha 16 da minha casa. 16. O meu pai já tinha 5 filhos antes dele conhecer minha mãe. Sim. Primeiro casamento. Então nós somos 21, fora os que a gente não sabe. Então meu pai era um homem prostituto, um homem de Belre. Era o Belre. Eu olhando o Belre, eu digo: meu Deus, estou diante do meu pai. Homem bonito, olho bem azul, quase 2 metros. Onde ele passava, ele chamava atenção. Minha mãe sofreu um bocadinho. Só que a minha mãe era mais nova do que ele. Então todo ano ele fazia um filho na minha mãe, para ela não olhar para ninguém. Olhar só para a barriga, olhava só para a barriga. Lá em casa é uma briga, né? Meu irmão dizia assim: não, mas tu é a filha 14. Aí a minha irmã mais velha: não, é a 16. Eu falei: rapaz, eu só sei que eu sou a última. Acabou. E aí ontem eu falando isso pro Belri ontem. Daí ele falou assim: você é de Manaus? Eu falei: não, eu sou do Pernambuco, mas eu moro em Manaus. Conheci meu esposo lá. E aí ele falou: e tem muito família e tal. Eu falei: sim, eu sou a filha 16. Ele falou: hã? 16? Meu Deus! Eu disse: meu pai trabalhou muito, Belri. E aí estou eu aqui, a mais nova, fazendo uma revolução dentro da minha casa. Esse meu irmão que eu falei ainda agora já é salvo. Aleluia. Serve a Jesus. O cara conhece palavra. Então a gente é instrumento de Deus. Aleluia. Seja instrumento de Deus. Mude a vida de alguém. Tenha uma mente saudável. Tenha o código da santidade. Mente saudável. Mente de Cristo. Quando eu olhava alguém que para mim era impossível, eu falei: rapaz, essa pessoa é sangue de Jesus, eu não vou conseguir. Aí eu: mente de Cristo. O que é que Cristo pensava? O que é que Cristo ia fazer? Cristo, que tu faria no meu lugar? Aí Cristo, eu abraçava. Eu ia lá e falava alguma coisa que estava precisando. Eu vencia minhas limitações. Vá lá. Aí eu digo: se Cristo está falando, eu vou. E dava certo.
Então Cristo quer que você tenha uma mente saudável e que você ande com o código da santidade. E que você seja uma pessoa diferente. Posso ouvir amém, igreja do avivamento? Essa mente, ela nos permite compreender as necessidades de cada um. A gente vai passar por julgamentos, pessoas vão nos criticar, vai apontar o dedo para a gente, para nos tirar do propósito da santidade. Mas você tem que ter a mente aqui, ó, mente de Cristo, mente de Cristo. Hoje, aonde o diabo quer mais pegar? Juventude. Oferecendo muitas coisas para a juventude. As pessoas deixaram de orar mais quando entrou essa ferramenta celular. Elas deixaram. É como se Deus estivesse gritando essas coisas todas que estão acontecendo, apóstolo. É Deus gritando. É Deus dizendo: eu quero ouvir a voz de vocês. Vocês deixaram de falar comigo. Vocês deixaram de falar e ouvir a minha voz. E aí ele está, é terremoto para cá. Aí a pessoa, oi Deus, rapidinho ele fala com Deus. Mas Deus não queria que fosse assim. Ele queria que a gente falasse com Ele. Por que a gente vai fazer por tudo isso? Para repreender o inimigo. Mas não. O nosso tempo para Deus às vezes é assim. Porque eu me coloco também, tá, gente? Às vezes a gente levanta. Oi Deus, bom dia. Estou indo trabalhar, tchau. Acabou, cadê? Ele diz, ei, para aí. Eu quero te dar estratégia. Ei, para aí. Eu quero dizer o que tu vai fazer na tua casa hoje. Ei, para aí. Aí tu estou escovendo o dente. Aí estou fazendo isso. Teve uma vez que eu estava procurando uma panela de pressão lá em casa para fazer uma comida avexada, né? Vou fazer a comida, porque daqui a pouco eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí eu não achava a panela, Dani. Eu estava ficando chateada, né? Ai, meu Deus, já mexeram nas minhas coisas. Gente, a panela estava na minha cara, em cima do fogão. Aí, quando eu vi a panela, aí eu disse assim, meu Deus, a panela está aqui. O diabo queria roubar para eu condenar pessoas, para eu detonar, para eu sair do meu propósito. Aí sabe o que é que Deus me falou, apóstolo? Eu achei fantástico. Ele disse, eu estou o tempo todo na tua frente e tu não me vê. Cara, eu chorei muito, muito naquele dia. Ele disse, tu não dá tempo para mim. Eu escondi a panela e coloquei ela aí novamente, para você entender que eu estou aqui, que eu quero falar com você, que eu preciso ouvir a sua voz, porque eu vou dar o comando. Eu te chamei, eu estou te renovando hoje, eu estou segurando a tua mão. Quando eu te escolhi, foi para tu falar comigo. Assim que Deus quer. E aí desde aquele dia eu entendi, e eu comecei a tirar meia hora com Deus. Gente, o Espírito Santo vicia, viu? Se eu não tirar, é como se eu tivesse faltando algo na minha vida. É como se eu, meu Deus, o que está faltando alguma coisa? Tivesse pelado. Está faltando algo. E aí quando eu fico meia hora adorando, eu fico meia hora, eu leio a Bíblia. Aí esse caderninho aqui, gente, eu estava falando para a Dani, já falei até para a apóstola, eu tenho vários. Porque nessa meia hora Deus fala muito comigo. Aí Deus fala sobre ressignificar, Deus fala sobre renúncia, Deus fala sobre obedecer, Deus fala sobre amar. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou amar aquela coisa feia ali, Jesus? Aí ele diz, o amor encobre todas as transgressões. E aí eu tenho vários desses aqui. Essa ministração, eu escrevi ela adorando. Eu estava adorando e ele disse, você tem sido santa? Qual o código que você está passando de mim para as pessoas? Aonde você entra? O que as pessoas dizem de você? E eu fiquei assim. E eu comecei a fazer umas pesquisas com a minha. E vocês me acham santa? Ela, sim, apóstola. Meu Deus, a senhora é minha referência.
Meu Deus, eu acho linda a senhora adorando. Eu fico lá. Não, minha apóstola está adorando, eu vou adorar. Eu sou reverência. A gente precisa saber quem nós somos. E se eu estiver fazendo errado, eu posso errar, fazer errar uma geração inteira. Tem coisas que não cabe mais a nós fazermos, porque a gente pode fazer uma geração inteira errar. Então tem coisas que eu me policio, a maneira de falar, o jeito, vestimenta, tudo isso vai falar muito. Tudo isso fala de santificação, santidade. Estou chegando ao finalzinho, tá, gente? Pare de caminhar nas suas razões. Pare de achar o nosso Deus é sim, sim, não, não. Ou é, ou não é. Pare de colocar coisas aonde não existe. Aí eu não gosto da igreja, que é chato, porque fala muito da Bíblia. E a igreja vai falar de quê mesmo? O que você veio para a igreja? Você veio falar, vai ouvir o que aqui? Você vai ouvir a palavra. Você vai ouvir a palavra. Sabe por que a gente acha chato? Porque a nossa carne, ela quer nos manipular o tempo todo. Ela não quer que você ouça de Deus. A sua carne, por ela, estava em casa, dormindo na cama, assistindo filme ou no teu celular, vendo a vida dos outros. A tua carne queria isso. Ontem, quando o pastor perguntou para mim, apóstolo, tu vai ministrar aqui, os dois vão ministrar. O que é que eu falei, apóstolo? Eu falei, eu estou nas mãos deles, né? Porque eles que nos convidaram para lá. Eu digo que eles, eu poderia dizer, não, já ministrei esse tempo todo, eu estou cansada, não quero. Eu falei, eis-me aqui, eu vim aqui para trabalhar. Mas eu poderia dizer, hoje é domingo, meu esposo vai ministrar lá, eu vou ficar lá com ele. Não, eu renunciei a isso. Para estar aqui sendo canal de Deus na vida de vocês. Aleluia. Então, meus queridos, seja instrumento, seja canal de Deus. Semana que vem, convide pessoas, para que as pessoas possam ouvir dele e que ele possa entrar e fazer uma transformação. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve a uma dimensão tão profunda de santidade, para que pertençamos a Ele de fato. Essa é uma frase que eu escrevi adorando. Eu disse, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Por isso que eu escrevi aqui sobre Davi. Eu disse, me purifica. Meu coração às vezes é enganoso, Deus. Meu coração às vezes quer ainda e deseja as coisas do mundo, porque eu provei das coisas do mundo. A minha carne, às vezes ela grita, mas o teu Espírito ainda habita dentro de mim, e o teu Espírito é mais forte. Eu quero alimentar o teu Espírito dia após dia. Se você alimentar o Espírito vai dominar a tua carne. Se o teu espírito estiver alimentado, você vai voltar aqui domingo novamente, vai cultuar, vai estar aqui cultuando, vai estar aqui na casa de Deus, matando a tua carne. E é assim que Deus quer fazer. Então, quem se move em santidade não tem nenhuma dificuldade em manifestar a vida de Jesus para as pessoas. Então, se você é santo, você é um conquistador de vidas. Você já imaginou se não fosse Jesus? Se Jesus não decidisse a cruz, imagina aí, o que seria de nós? Se já tem toda essa bagunça no mundo, imagina, era morte, era tempo de lei, né? Ia viver
naquela coisa todinha do Antigo Testamento. Um matando o outro, outro destruindo, não existia família. Exatamente. Ia ser uma bagunça. Mas Jesus veio e ele disse: eu sou o Cordeiro Imaculado. Eu vou derramar o meu sangue, porque o meu sangue tem poder para purificar e santificar. Vamos ficando de pé? Ficando de pé, que eu quero ler aqui 1 Tessalonicenses 4:7. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. A santificação, ela vai destruir todas as coisas ruins que o mundo colocou em nós. A santificação de Cristo, ela vai me levar para um degrau muito maior. Então, queridos que estão aqui nesta manhã, sem santificação, a qual o homem não verá a Deus. Já imaginou? Você vem no culto todo domingo, você está aí orando, buscando a Deus, e você está aí 3 anos, vamos dizer que você está 3 anos se santificando. Aí por causa, vou usar o termo, uma mulher ou um homem. Aí você vai lá e se deita com um homem, se deita com uma mulher, e perde a tua santificação, que tu santificou 3 anos. Imagine você perder a sua salvação. Imagine de você não poder ver o rosto de Deus por causa do pecado. Por que existe o pecado? Quem fez o pecado? Quem fez o pecado? O próprio Deus. Porque Deus disse assim: eu quero ver. Eles vão decidir o que eles querem. Ou eles vão viver no pecado junto com Satanás, porque Deus que fez o inferno. Não foi o diabo que fez o inferno. O diabo não tem poder de nada. Quem é que está com a chave do inferno? Deus. Então ele diz assim: ô Maria, ou tu escolhe ficar desse lado ou desse lado. Esse lado aqui tu não vai poder fazer isso aqui. Deve ficar santo. É difícil, mas você consegue. Você vai buscando, você vai ouvindo, você vai tirando os carrapichos. Você sabe o que é carrapicho? Aquelas coisas que gruda todinha. Eu lembro quando a minha mãe colocava a gente dentro do mato lá para limpar alguma coisa, os carrapichos vinham tudinho. Às vezes dava um trabalho para tirar, né? Tira daqui, meu Deus, tem um monte aqui. Tira daqui, ai meu Deus, não parava. É assim, Deus vai tirando os carrapichos. Opa, tirei esse daqui. Ah, mas tem mais uma aqui, vou tirar daqui. Ah, mas tem mais um do lado de cá, vou tirar daqui. Ele nunca tira tudo, ele vai tirando. E a gente tem que permitir. Eu vou pedir para colocar uma adoração aqui agora. E eu quero pedir algo para você. Como eu pedi para você vir aqui para frente, você vai fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos assim. Pode cair esse templo, você fica com os seus olhos fechados. Se avalie dentro de você mesmo. E você faça como Davi. Senhor, quem eu sou? Senhor, que transgressão pode estar impedindo de eu chegar perto de ti? Eu ouvi a tua voz. O que está impedindo de eu ouvir a tua voz? Espírito Santo, me ajuda hoje. Pode colocar o louvor aí, meu filho. Você pode escolher. Eu não tenho. Eu entro na presença de Deus sem louvor, com louvor. Eu quero ouvir a tua voz. Porque crente não pode orar só na igreja. A igreja é o lugar de agradecer já tudo que ele fez na semana. Eu tenho que orar lá no meu trabalho, eu tenho que orar lá na minha casa, eu tenho que orar andando na rua, eu tenho que orar. Aonde eu vou, eu tenho que estar ouvindo a voz de Deus o tempo todo. E Ele precisa estar comigo, porque eu tenho que ser essa pessoa que Deus quer que eu seja. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero ouvir a tua voz, líder de avivamento.
Você é esse líder que vai fazer a diferença nesse país. Você é esse líder que Deus escolheu para estar aqui no Japão. Deus não te escolheu de qualquer forma, Ele te escolheu porque Ele viu as tuas qualidades, Ele viu virtude em você. Ele disse: é esse daí que eu vou pegar pela mão direita, eu vou levar ele aos lugares altos, e quando as pessoas olharem para ele, vão entender o meu propósito, vão entender o que eu tenho na vida dele. Deixa o Senhor te abraçar, deixa o Senhor renovar a tua chamada. Não foi o homem que te chamou, mas foi o próprio Deus. Deixa Ele apagar as tuas transgressões hoje. Deixa Ele mudar a tua vida. Ele quer colocar uma vida de paz. Ele quer colocar uma vida de paz. Oh Espírito de Deus, aqui entrou pessoas hoje desistidas do seu ministério. Entrou pessoas hoje dizendo: Deus não vai me usar não, Deus vai usar o fulano. Deus está dizendo para ti: eu te escolhi porque eu quero te usar. Você vai ser o meu instrumento nesse lugar. Ele está dizendo: chegou o tempo da santificação, chegou o tempo de você olhar para mim e dar ouvido para o que eu estou dizendo para você. Eu estou na tua frente, eu estou bem na tua frente. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Senhor Jesus, tem um tempo aqui, meu Deus. Chegou o tempo de cura, chegou o tempo de libertação, chegou o tempo da santificação nesse lugar. Esse povo vai ganhar uma multidão para o Senhor Jesus, porque aonde eles passarem, eles vão gerar impacto em outras pessoas. O Senhor está dizendo: você é a geração de impacto, você é a geração de impacto, você é a geração que as outras vão olhar e vão dizer: meu Deus, o que é isso que está nessa pessoa? É a glória, é o Espírito, é a unção de Deus que está sobre a tua vida, que está sobre a tua vida. Diga: Senhor, me purifica, Senhor, me lava, me lava. Apóstolo, bota esse púlpito aqui, por favor. Senhor, me lava, Senhor, me purifica, Senhor, me purifica, Senhor, me purifica, Senhor, me purifica. Eu queria que vocês ficassem de joelho aqui na frente. Joelho, pode ficar de joelho. Venham todos, venham todos. Ora barabas, ora narabas, ora labarabarabas. Deus está chamando uma nação para se santificar. Deus está dizendo: eu quero te santificar. Deus está dizendo: eu hoje quero mudar a tua história. Deus está dizendo para você: hoje eu quero fazer da tua vida algo extraordinário. Escuta a voz de Deus, escuta a voz de Deus, escuta a voz de Deus. O adorador que adora em espírito e verdade, escuta a voz de Deus. Ora bababás. Oh Jesus, quanta dor,